Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas, item 11, cujo tópico é a fé, mãe da esperança e da caridade. Aqui nós já entramos numa parte do capítulo 19, que diz respeito à instrução dos espíritos, ou seja, são mensagens psicografadas, coletânea, de mensagens psicografadas que Kardec colocou em cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo para esclarecer de maneira ainda mais detalhada cada tópico, E essa mensagem de hoje é assinada por José, um espírito protetor, e foi psicografada em Bordeaux em 1862, E aí o espírito José ele vai dizer o seguinte: para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Então, pessoal, o primeiro ponto aqui é o seguinte: a fé, ela não é uma crença sequer, ela é uma convicção, A fé, ela brota em nosso coração quando de alguma forma nós suspeitamos minimamente que temos dentro de nós um potencial infinito a ser desenvolvido. E aí, à medida em que vamos nos dedicando a um caminho espiritual que escolhemos para praticar, essas habilidades e esses poderes internos vão cada vez mais se manifestando de uma maneira cada vez mais clara, E aí, a cada nova manifestação essa fé vai se fortalecendo ainda mais. Por quê? Porque nós vamos ficando cada vez mais convictos de que, de fato, existe algo, existe um tesouro a ser explorado em nosso interior que vai trazer muitos benefícios para nós e para o mundo ao nosso redor, Então é por isso que aqui o Espírito José diz que toda fé verdadeira, genuína, tem de ser ativa. Por quê? Porque como ela está fundamentada nessa convicção, do nosso potencial divino, ela vai dar um jeito de nos colocar em movimento para que possamos incorporar à nossa vida as práticas necessárias ao despertar dessa natureza divina que habita dentro de nós, E aí ele vai seguir dizendo que a esperança e a caridade são os corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Aqui ele nos propõe algumas perguntas para que a gente reflita sobre o poder da fé. Não só sobre o poder, mas sobre a necessidade da fé como alicerce do nosso caminho espiritual. Por quê? Porque, vejam, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo, ali Kardec e os espíritos codificadores nos explicam que a percepção de que nós não somos apenas um corpo mortal, mas sim espíritos que sobrevivem à morte corporal, é essa percepção que vai embasar uma fé, inclusive uma fé, como nós já destacamos em outros pontos deste capítulo, raciocinada, Uma fé que vai ter a estabilidade necessária, vai nos dar a motivação necessária, vai desenvolver em nós o entusiasmo necessário para que a gente supere as nossas tendências egoístas, que são a raiz de todos os nossos problemas, de todos os nossos sofrimentos e de todos os nossos vícios, Porque se não houver essa fé, se não houver essa clareza, que nos dá a perspectiva de um desenvolvimento ilimitado do nosso potencial interior,
se não houver essa convicção que os próprios fenômenos mediúnicos nos trazem, de que sobreviveremos à morte, né, do nosso corpo, seria muito difícil para nós, sem isso, sem essa base, nos dedicarmos a superar tendências que estão super arraigadas dentro de nós, que são as tendências de satisfazer aos nossos desejos de ganho, né? Seria difícil superar a nossa aversão à perda, né? Seria difícil superar a dificuldade que nós temos de receber críticas, né? Seria difícil superar a dificuldade que temos quando não somos elogiados pelas ações nobres que possamos ter praticado, né? Tudo isso nós não conseguiríamos superar se não fosse o poder da fé, da convicção de que a superação desses obstáculos nos abrirá os horizontes de uma felicidade infinita, de uma felicidade sem fim, né? É essa convicção que nos dá a força para lutarmos e nos sobrepormos a todos esses obstáculos interiores que empanam a nossa visão, né? Nublam a nossa visão, não nos permitindo muitas vezes perceber que dentro desse universo estreito do ego não existe qualquer salvação, ou seja, não existe qualquer possibilidade de felicidade real. O máximo que conseguiremos serão vitórias transitórias que, com o tempo e devido à impermanência, de vitórias se transformarão em derrotas, de ganho se transformarão em perdas, porque é essa a natureza da impermanência. E aí José segue falando sobre a fé, dizendo: inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Hoje a gente vê muito essa ridicularização da fé, né? Nós vivemos numa cultura que valoriza muito o material, que desenvolveu muito a pesquisa científica, mas que não tem a capacidade de penetrar no universo da espiritualidade humana. Inclusive, a nossa educação contemporânea, ela só procura desenvolver habilidades que dizem respeito basicamente a uma preparação para o mercado de trabalho, ou seja, a uma preparação para o ganho financeiro. Então a gente vai para a escola, aprende geografia, aprende história, matemática, português, inglês, né, ciências, mas não aprende nada sobre a importância da fé, a importância do cultivo da espiritualidade. A dimensão da espiritualidade, ela é totalmente ignorada no nosso sistema convencional de educação, né? Até mesmo a dimensão emocional também não é muito observada, e quando é observada de um ponto de vista que só reforça o egoísmo dos seres, né? Porque muitas vezes, quando se fala no desenvolvimento da inteligência emocional, né, se fala assim: desenvolva um equilíbrio emocional que vai te deixar em melhores condições quando você for concorrer no mercado de trabalho, né? Então, tudo está voltado para a competição, tudo está voltado para a concorrência, né? É sempre o ser se comparando aos outros. Então, até mesmo quando se busca a estabilização emocional, quando se fala em inteligência emocional, de um modo geral, vai se falar dentro dessa ótica estreita da vitória individual, né? Do êxito individual, que é um falso êxito, como nós já vimos aqui, né? Então,
o cultivo da fé, que seria o cultivo da espiritualidade, está totalmente abandonado, né? E é por isso que nós muitas vezes vemos a fé ser ridicularizada. Eu vejo muito, às vezes, quando assisto vídeos de pensadores materialistas, vejo muitos deles, ao fazerem menção aos fenômenos mediúnicos, fazerem menção de uma maneira irônica, debochada, né? Como se estivessem falando de uma superstição, né? Não se detém a estudar e a investigar os fenômenos dos quais estão falando e acabam tendo sobre eles uma ideia distorcida que os leva a considerar muitas vezes ridícula, né, a fé que as pessoas desenvolvem baseada, aqueles que estudam o Espiritismo sabem, né, baseada num raciocínio muito bem conduzido, muito bem desenvolvido e numa pesquisa científica do fenômeno mediúnico também feita com muito critério, né? Então, essa pesquisa feita com muito critério, né, a partir dos fenômenos mediúnicos, é essa racionalidade espiritualizada que nos dá essa base forte e durável de que fala o Espírito José, né? Porque nós vamos ter muitos momentos de dificuldades, né, que podem nos abalar, podem nos abater, mas se nós recorrermos a essa fé, o nosso ânimo volta, né? A nossa disposição para seguir caminhando se reaviva, né? Mas é preciso que esse alicerce seja bastante sólido, né? Esse alicerce da fé tem que ser construído com muita solidez, e é por isso que nós fazemos nosso Evangelho no Lar aqui aos sábados, né? Para que cada vez a gente reforce mais essa base, a partir da qual a gente possa aplicar no nosso cotidiano com mais eficiência, com mais eficácia, os ensinamentos de Jesus. E aí o Espírito José segue dizendo: a fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Esse é um ponto muito importante para a gente atentar, pessoal. Ele começa o parágrafo falando sobre fé sincera. E o que seria a fé sincera? É aquela que brota do coração. E aí ele diz que essa fé que brota do coração é empolgante e contagiosa. Ela empolga. Porque quem realmente desenvolveu uma fé profundamente sincera emana uma energia que inevitavelmente contagia e empolga. Não tem como. Eu já pude assistir vários palestrantes espíritas que têm essa fé, que têm essa convicção e que passam essa convicção não apenas nas suas palavras, mas sobretudo na energia que emana. E ainda a gente sai dessas palestras energizado, contagiado, empolgado, né? Disposto a praticar, porque são seres que efetivamente transmitem uma linguagem que vai de coração a coração. Não falam da boca para fora. Não são hipócritas, né? Como criticava Jesus em relação aos fariseus. E aí o Espírito José segue dizendo: pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes nos homens. Isso aqui lembra aquela frase, né? O argumento convence, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Então, aqueles que pregam pelo exemplo, de fato, vão conseguir despertar mais seres para o caminho espiritual e, ao mesmo tempo, fortalecer a sua própria convicção em relação ao caminho que está percorrendo. E aí segue o Espírito José: pregai pelo exemplo, né, das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo um momento muito propício para isso, né? Porque esse momento de pandemia, ele é um momento em que se pode dar um exemplo de serenidade,
de equilíbrio e de tranquilidade diante de circunstâncias que estão se mostrando bastante adversas. E quando as pessoas olham para alguém e veem nesse alguém uma paz, né? Veem nesse alguém que emana paz e tranquilidade, mesmo diante de tanta adversidade, eles vão ficar no mínimo curiosos para saber o que é que você faz que consegue não se desestabilizar ou pelo menos não se desesperar diante de situações que nos desafiam tanto, né? Então isso aí é um exemplo de como a vivência da fé, de fato, é muito mais convincente do que quaisquer palavras ou discursos que possamos fazer em torno dos ensinamentos espirituais. E é justamente essa fé que o Espírito José está nos convocando a cultivar. Por quê? Porque ela trará benefício para nós e para todos os que conviverem conosco. Porque, como ele diz aqui no próprio parágrafo que acabamos de ler, né, nós estaremos demonstrando o merecimento da fé. Ou, em outras palavras, os frutos que ela traz. Né? Mas aí, lembrando que esse parágrafo todo, ele está permeado pelo conceito lá do início, fé sincera, fé de coração, fé real. E aí ele vai concluir o ensinamento nos dizendo: tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Isso aqui é um ponto muito importante. Porque apesar da gente viver no século XXI, um século de grande desenvolvimento da ciência, da filosofia, né? uma cultura onde tem centenas, milhares de universidades, ainda existe muita fé cega, ainda existe muita fé dogmática, ainda existe muito fundamentalismo, ainda existe muito sectarismo. As pessoas ainda brigam por causa de religião. Né? E isso acontece por quê? Porque é uma fé que não se esclareceu, né? É uma fé que não raciocinou em torno dos seus próprios pressupostos, que não lançou luz em torno dos seus próprios pressupostos. Muitas vezes é até uma fé que está sendo explorada por indivíduos de má fé, né? Que exploram a fé ingênua de algumas pessoas para terem ganhos materiais. Então tudo isso é muito prejudicial, tudo isso atrasa o avanço da humanidade, porque faz com que a própria humanidade, ou uma boa parte dela, acabe descrendo dos ensinamentos, porque ao olharem esses exemplos de má fé, né, aqui vale o trocadilho, né, exemplos de má fé, acabam olhando e falando: não, olha, tá vendo? Ó para que serve a religião? Aí muitos pensadores, inclusive contemporâneos, vão dizer: não, a religião é o ópio do povo, né? Como se a religião servisse para entorpecer. E na verdade não é. A religião existe para despertar. Acabamos de ver aqui na nossa segunda parte que Buda é o desperto. E Cristo também significa a mesma coisa dentro de uma outra linguagem, né? Também significa aquele que despertou, né? Para as riquezas interiores que habitam em seu interior. Então, a gente precisa ter muito empenho em difundir dentro das nossas possibilidades ao máximo essa doutrina espírita que lança uma luz sobre os ensinamentos cristãos, que não abdica do raciocínio para sustentar a fé. E aí o Espírito José vai seguir dizendo: amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Percebem? Amai a Deus, mas sabendo por quê, né? E ainda continua: crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Por que os milagres são obras da fé? Né? Porque milagres nada mais é do que manifestações
de poderes que nós temos, mas que nós ainda não desenvolvemos em plenitude. Só que quando o ser desenvolve uma fé muito poderosa, ele por vezes acessa, né, essa dimensão ilimitada, né, e consegue produzir verdadeiros milagres, como por exemplo, a gente vê pessoas que portadoras de doenças que muitas vezes eram incuráveis, mas que a gente vê que se curaram pelo poder da fé, pelo poder da oração. Isso é possível. Nós temos um poder curador ilimitado também dentro de nós, nós só não aprendemos a acessá-lo. Os milagres de Jesus nada mais são do que isso, né? A prática de ações, né, que vem de um ser que tem um contato constante com a sua natureza crística interior, né, que despertou para essa natureza crística interior. Mas percebam que José aqui nos dá um conselho muito lúcido, porque ele diz assim: segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos, né? Crede nas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. E por que é que a gente então sabe por que acreditar nelas? Porque à medida em que a gente pratica, a gente percebe o benefício que ela traz para nós e para os outros. É a prática, em última instância, que vai ser o teste de qualidade, né? É o cotidiano, melhor dizendo, que vai ser o teste de qualidade da nossa prática. Se nós estivermos melhores no dia a dia, ou seja, se nós estivermos mais pacientes, menos temerosos, né? Mais ponderados, menos impulsivos, mais generosos, né? Mais energizados, né? Mais cheios de ânimo, mais concentrados e com mais sabedoria, significa que a nossa prática está valendo a pena, significa que a nossa prática está trazendo resultados. Porque Jesus diz: é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, é pelo fruto que nossa prática dá no cotidiano que nós vamos conhecer da sua qualidade, né? Ou seja, é uma investigação que não é nem científica, ela é uma investigação experiencial, é a nossa própria experiência do dia a dia que vai nos apontando aonde é que a aplicação dos ensinamentos está funcionando e aonde é que ela não funcionou e por que não funcionou. E assim nós vamos avançando, progredindo, nos melhorando e a cada dia criando méritos para que no dia seguinte a gente tenha condições ainda melhores de avançar mais rapidamente nesse caminho que vai nos conduzir à libertação de todo o sofrimento e de toda a aflição.